Eu vou demitir professora no final do ano e aí não adianta chorar, tá? Sair daqui chorando. Sai com a cabeça erguida e honra o que vocês têm no meio das pernas. Porque tem professora aqui que tá andando toda descabelada, toda desleixada, se deixando influenciar pelos outros. Depois não adianta chorar quando for demitida, porque coleguinha nenhuma vai arranjar trabalho pra você, não. Tem professor aqui que tá subindo com o celular pra sala e acha que a gente não sabe. Eu tenho as imagens no meu celular, eu não vou expor quem é, mas eu tenho as imagens. Em vez de ficar reclamando e entregando atestado toda hora, devia dar lugar para quem realmente quer trabalhar. Eu não vou mais contratar cristão, que foi só quem me deu trabalho. Vão ser gratas ao salário que vocês têm. Sabe, tem gente que vem aqui, só resmunga, só reclama. Você tem que agradecer que você tem o salário. Poxa, eu posso comprar minha pizza no final de semana, eu posso comprar minhas calcinhas. Como se a gente estivesse lá trabalhando para comprar calcinha, né? E não como muitas mães estavam ali porque sustentam a família. Gente, essas coisas parecem bizarras, tá? Mas isso é só um pouco de tudo que eu ouvi durante esse último ano no trabalho. Bom, eu compartilhei um pouco com vocês das minhas vivências como professora de educação infantil aqui no canal, mas há alguns meses já eu não tenho tido vontade de postar sobre isso, né, nem de compartilhar, porque eu passei por uma fase bem complicada. Ano passado, eu trabalhava com uma turma que tinham, no dia mais cheio, 12 crianças, né, mas a média era de 8, 9 bebês, e esse ano eu tava com uma turma de 16. Né? Pouquíssimas crianças faltavam, era muito difícil faltar. E a minha sala tinha um perfil bem agitado, né? Tinham 3 crianças que mordiam, a maioria batia. E eles vão por imitação, né? Eles veem os coleguinhas fazendo e começam a imitar e reproduzir o comportamento deles. Também passei por uma troca de parceira ao longo do ano. De fevereiro a abril eu trabalhei com uma professora. Depois ela saiu da sala e de abril a agosto eu fiquei com outra. Então, assim, várias mudanças. A troca de parceira de sala, ela abala muito a gente, né? Ela mexe com a gente, porque você está acostumada a trabalhar de uma forma, e aí chega uma pessoa diferente, com outra forma de trabalhar, e aí você tem que se adaptar a isso. Então, eu tinha que me adaptar à nova parceira de sala, né? Passar para ela como eram as coisas da escola, estavam entrando crianças novas na minha sala a todo momento, assim, era uma semana entrava uma criança, passava 2, 3 semanas, entrava outra. Então a gente mal terminava uma adaptação, já começava outra. Todo mundo que é professor, e até os pais sabem que a adaptação não é uma fase fácil, né? A criança, ela chora bastante, ela quer a mãe, ela quer atenção, ela não entende o que tá acontecendo, né? Principalmente os meus, que eles eram bem pequenininhos, e a adaptação leva um tempo para acontecer. Né? Na primeira semana, as crianças ficavam 4 horinhas e depois a gente ia aumentando gradativamente. Só que tiveram pais que não se importaram com isso, né? Com a adaptação ser aos poucos e simplesmente falaram que não iam buscar a criança e deixou a criança, assim, desde o segundo dia, o dia inteiro na escola. Então, foram crianças que o processo de adaptação delas foi bem mais difícil, né? Elas choravam muito, elas gritavam muito. Isso desestabiliza a gente um pouco, né? E, inclusive, eu também tinha um aluno que ele estava no processo para ter o laudo de autismo. Ele não tinha, então a gente não tinha uma auxiliar na sala. Era eu, a outra professora e os 15 alunos, né? Com um aluno com suspeita, né? Sem o diagnóstico fechado de autismo. Então, assim, era uma sala bem desafiadora, né? Que exigia muito, muito, muito da gente. Eu penso assim, o aluno, ele não é só da professora, ele não é só da sala, o aluno é da escola. Então, todo mundo tem que trabalhar para o bem comum. Se a professora está com dificuldade com alguma criança ou a sala está difícil, tem que ser uma preocupação da escola. Como a gente pode ajudar essa professora? E não simplesmente que se lasque para lá e ela que se vire. O aluno é dela, a sala é dela, o problema é dela. Mas não foi isso que aconteceu, pelo menos não a princípio. Então, com uma sala super desgastante, a gente passou por uma troca de parceira, minha colega saiu, entrou outra. Eu tive que passar por essa adaptação, as crianças indo e vindo toda hora. Então, pra mim, foi muito desgastante. E ainda tinha essa questão do assédio moral.
né? Essas situações de assédio, infelizmente, eu não tenho prova de todas, né? Porque a gente não podia usar o celular lá dentro, só pra tirar foto das atividades, depois tinha que guardar na bolsa desligado. Então, a gente não conseguia gravar, né? Quando essas reuniões aconteciam. Mas eu tenho alguns prints de tipos de mensagens que a gente recebia ao longo aí desse 1 ano que eu trabalhei lá. Eram situações de humilhação mesmo, tá? De ameaçar demitir professor, de falar que ia revistar professor que estava subindo com o celular para a sala, como se essa pessoa fosse policial e tivesse o poder de revistar a gente, né? Como se fosse algo super errado você subir com o celular para a sala. Porque eu acho errado você mexer no celular durante o seu tempo de trabalho, né? Rede social, essas coisas. Agora, hoje em dia, o celular é uma ferramenta de trabalho. Tiraram o nosso Wi-Fi, que a gente usava por a hora de trabalho, para fazer semanário, para preparar atividade para as crianças. Se você quisesse, você tinha que usar do seu, tá? Porque o da escola eles tiraram, eram só para algumas pessoas em específico, né? Então, assim, parece que lá os professores eram punidos, sabe? Eu não sei o que essa pessoa tinha contra os professores, mas o problema eram os professores, né? A gente era punido. Parece que, tipo, não, vamos tirar o Wi-Fi pra elas não usarem, não quero que use, só os funcionários que eu escolher vão poder usar o Wi-Fi. Ela fazia reunião quando ela tinha um problema com algum funcionário, ela não chegava e chamava pra conversar, olha, professora, tá acontecendo isso, tá tudo bem? Não, né? Ela esculachava na frente de todo mundo. E essa situação aconteceu comigo em fevereiro, março, por aí. Em meados de março, como eu falei, eu tava com uma sala assim bem puxada. Ainda não tava no nível que tava agora no final, né? Tava bem menos. E eu também era a professora que chegava no segundo horário. Então, a professora que faz o primeiro horário segura mais a bucha, né? E tava assim, muito, muito puxado pra mim e pra essa primeira colega que trabalhou comigo. Pra ela, principalmente, né? Ela já era mais velha, ela tava com problemas de saúde, tava com bastante dor pra trabalhar. E aí essa pessoa da escola, ao invés de chegar e conversar com a gente, tentar entender o que estava acontecendo, ela fez uma reunião onde ela chamou todos os funcionários e falou da seguinte forma: tem professora aí que tá andando toda descabelada, toda desleixada. Você chega na sala, parece que elas estão morrendo, que não tem vontade de trabalhar. Mas fica atenta, tá? Porque depois que for demitida não adianta chorar. Não vai na onda de coleguinha que não tá com vontade de trabalhar, não fica andando junto, porque depois que você perder o emprego, ninguém vai arranjar emprego pra você. E aí fica o questionamento de que pessoa que trabalha com criança e não fica o cabelo bagunçado, gente. Pelo amor de Deus. E ela falou assim: eu não vou olhar nem pra cara dessa professora, porque olha, eu tô com tanta raiva. E nesse dia da reunião, a sala dos professores era bem apertada, eu tava sentada no chão. E eu vi que ela olhou na minha direção e virou e falou: não vou olhar nem pra cara dessa professora. E nessa mesma semana, a colega que trabalhava comigo tinha perdido a hora, né? O despertador dela não tocou. E ela chegou atrasada, assim, tipo, 30 minutos. E ela avisou antes. E nessa mesma reunião, essa pessoa expôs. Ela falou assim: gente, eu nunca vi isso. Chegar atrasada no trabalho porque o despertador não tocou. Isso não existe. Inventa uma desculpa melhor. Porque não quer trabalhar. Entendeu? Você não quer trabalhar, sai e dá lugar para quem quer. E quando ela falou isso, eu me liguei que podia ser sobre a minha sala, porque a questão do atraso eu tinha certeza que era da minha parceira de trabalho. E quando ela começou a falar da questão do desânimo e tudo mais, eu pensei, pode ser a minha sala. E assim, eu tava numa fase muito desanimada, porque era uma sala que tava assim, extremamente difícil. A gente não conseguia fazer as atividades, porque a nossa preocupação era manter eles bem, né? Sem mordidas, sem tapa, para depois o pai não vir achar ruim, para o pai não reclamar. E sem parceria nenhuma. Tava muito difícil. E claro, eu tava desanimada, mas em nenhum momento ela chegou pra mim pra conversar. Ela preferiu expor isso numa reunião na frente de todos os professores que não tinham nem nada a ver com isso. Inclusive, se vocês voltarem aí um pouquinho para os vídeos mais antigos, lá para fevereiro, março, meu cabelo aparece com uma senhora fenda, de tanto nervoso que eu tava passando. Gente, sério, ó,
Eu emagreci 4 quilos. Eu perdi muito cabelo. Eu ficava muito nervosa, eu não tava conseguindo dormir, eu tava tendo crises de ansiedade. E nada disso foi visto, sabe? Não foi conversado, não pararam pra me ouvir. Simplesmente fizeram essa reunião, me expuseram, não sei se é assim que fala, me deixaram exposta e só agravou tudo aquilo que eu tava, entendeu? Acho que o problema não foi nem a sala, foram as questões que foram criadas em torno da sala, né? Eu tinha uma mãe lá que tinha favoritismo, né? Que tinha que ser tratada com diferencial, com preferência. Essa pessoa da gestão ficou no nosso pé, né? Então, toda vez que eu ia na sala dela, a câmera estava ligada na minha sala. Sempre, sempre, sempre. Tipo, observando cada gesto milimétrico que você estava fazendo. Ela tinha algum tipo de problema com a minha parceira de trabalho, com a parceira que trabalhava comigo na sala. Então, assim, mas, mano, o que que eu tenho a ver com isso, sabe? Não tinha nada a ver, era um problema particular entre ela e outra professora que trabalhava comigo. Só que ela começou a se incomodar pelo fato da gente trabalhar junto, sendo que não fui eu que escolhi. E aí ela começou a refletir as atitudes dela em mim também, né? Tipo, viu a gente como um combo e começou com os ataques. Então eu perdi peso, meu cabelo caiu, eu não tava me alimentando direito. Então, tudo isso foi levando, né, a um extremo de eu não aguentar mais e precisar pedir pra sair, porque, assim, era surreal. Quando teve essa reunião, eu fiquei muito chateada, né, eu fiquei pensando se realmente tinha sido pra mim. Conversei com a minha colega e falei, olha, a gente tem que mudar. Eu sei que tá difícil, mas vamos tentar fazer o nosso melhor, porque pelo menos a gente tá tentando fazer. Se elas não querem ver, se elas não conseguem ver a dificuldade que a gente tem aqui dentro, aí a gente vai estar consciente e tranquila que a gente fez a nossa parte. E um tempo depois, uma outra funcionária chegou pra mim e falou: você sabe que a reunião que ela fez foi sobre você, né? Sobre você e sobre a sua colega, porque ela falou que vocês estão isso, que vocês estão aquilo, não sei o que, não sei o que lá. E eu fiquei muito chateada. Muito chateada, porque eu falei assim, gente, eu nunca faltei com respeito com ninguém aqui dentro. E eu não esperava ser tratada dessa forma. Né? Eu esperava, no mínimo, que ela viesse e conversasse comigo. Tipo, se ela tivesse vendo alguma coisa que não tava legal. Mas no mesmo dia que eu soube, eu fui lá e conversei com ela sobre isso, que se eu tava fazendo alguma coisa errada, que eu aceitava ser corrigida, que não tinha problema nenhum elas me falarem, porque falei, quando vocês me contrataram, vocês sabiam que eu não tinha experiência como professora de educação infantil. Então eu tô aprendendo. Eu não tenho problema nenhum em ser corrigido, porque às vezes eu tô fazendo uma coisa e eu não sei que é errado. Pra mim, tá certo e ninguém me fala nada e eu vou continuar fazendo. E aí elas falaram que achavam que bom que eu tinha me tocado, né? Porque elas achavam que eu tava me contaminando com outras pessoas, né? Então, assim, uma coisa que poderia ter sido resolvida na conversa, precisou ter uma reunião para expor para todo mundo para ser resolvida. E aí, fora isso, o problema com os pais estava bem difícil, porque eu tinha uma mãe na minha sala que tinha 2 filhos lá dentro. E assim, ela era extremamente cuidadosa com as coisas deles, mas até a esquina, né? Porque às vezes as crianças estavam passando mal, ela não ia buscar, a gente avisava, ela falava se não tinha como segurar eles, porque ela tava trabalhando, enfim, tudo mais. E a gente entende que tem pai que realmente trabalha e não tem como. Mas era assim, ela queria exigir um cuidado nosso, sabe? Queria que a gente fizesse coisas pelas crianças que a gente com 15 não tinha como ter exclusividade com os filhos dela, né? E ela queria uma certa exclusividade e não tinha como fazer isso, sendo que ela não estava fazendo o mínimo. Porque quando as crianças estavam doentes, o que ela deveria fazer é ir buscar, né? Um dos filhos dela tinha questão de convulsionar, né? Uma vez o menino estava passando mal, vomitando, e ela perguntou se realmente era necessário ir buscar, se não dava para ficar com ele, porque ela não tinha como ir buscar, porque ela trabalhava em escola. E aí essa pessoa da gente falou, ai, não tem como quebrar esse galho, que ela é professora, pra ela é difícil. Poxa, pra gente também é difícil ficar com 14 crianças, mais uma criança que tá doente. Porque ela vai querer nossa atenção, ela vai querer colo, e a gente não vai poder suprir isso pra ela. E aí essa mãe foi reclamar que eu tinha deixado o filho dela sem trocar a fralda o dia inteiro. E, de novo,
eu fiquei sabendo por outras pessoas, né? Porque nunca chegavam em mim e conversavam, era sempre por fofoca. Então, fiquei sabendo por outras pessoas, isso, fiquei chateada de novo, porque eu não tive nem chance de me defender, né? O que não tinha acontecido, porque, gente, é impossível. Como uma criança vai ficar o dia inteiro com a mesma fralda? É impossível, entendeu? A fralda vai vazar, ele ia chegar assado no dia seguinte. E não foi o que aconteceu. E outra, eu não trabalhava sozinha, era eu e outra professora, entendeu? Como ela sabia que fui eu que não troquei a criança, entendeu? Então, essas coisas foram começando a me chatear, eu fui ficando muito mal, porque eu sabia que eu tava dando o meu melhor ali dentro, naquela sala, e nunca era suficiente, sempre chegava mais, ninguém conseguia reconhecer o que você tava fazendo, né? Muito pelo contrário, eram situações de medo, né? A gente tinha medo de falar qualquer coisa, porque quando essa minha colega saiu, a situação da minha sala só piorou. E eu não tinha coragem de chegar lá embaixo e falar, porque o que eu escutava é, nossa, mas sua sala é ótima, né? Sua sala não dá trabalho. Inclusive, fui questionada, tá? Gente, eu tô misturando um monte de coisa, mas é porque, assim, foi tão surreal que eu tô contando aqui como eu vivi, né? Quando a minha avó faleceu, né? Eu passei por algumas mudanças na minha vida nesse ano e eu fazia acompanhamento psicológico. E uma funcionária da escola, né, que anda pela escola, escutou eu comentando com a minha colega de sala, que eu falei assim, nossa, que bom que hoje eu tenho terapia, né, tô precisando conversar, tô precisando desabafar, porque senão a gente não aguenta, né. Mas assim, sobre uma coisa totalmente aleatória, e essa funcionária ouviu, foi lá e falou que depois que eu comecei a trabalhar lá, até no psicólogo eu tava passando, porque eu não tava aguentando mais. E assim, queria entender como que essa pessoa sabe que é desde o começo, como que é desde que eu entrei lá, porque ela nem tava lá quando eu entrei. Mas enfim. E aí essa pessoa me chamou lá pra conversar, pra saber se era verdade. E que se eu não tava dando conta, se tava demais pra mim, que eu não precisava ficar dentro de causa de trabalho, não. Era pra eu sair. Porque foi uma coisa totalmente fora de contexto. Eu tava conversando com uma colega minha, ela ouviu e foi falar uma coisa que nem era pertinente. Então, e ela até falou assim, nossa, porque essa sala é super tranquila, né? Tipo, não teria motivo pra você estar assim. E eu só escutei e fiquei quieta, né? Trouxa. Porque não adiantava, sabe? Se você fosse falar com ela, ainda fosse resolver alguma coisa, mas não resolvia. Era só tipo assim, é só pra ela te marcar que você tava reclamando. Quando ela me chamou esse dia pra perguntar sobre isso, ali eu decidi que eu já não ia ficar mais. Entendeu? Eu falei assim, gente, é total falta de senso. O que isso tem a ver? Eu me senti desrespeitado de novo. É isso. Ah, sim. E aí, nas últimas semanas, antes do recesso, a minha colega de trabalho ficou doente. Ela ficou a última semana inteira afastada e eu fiquei com a sala, né? E aí colocaram outros professores pra me ajudar, pessoas que não ajudavam, né, na minha sala, não eram de lá, mas foram lá pra dar uma força. E aí essas pessoas chegaram e falaram pra olha, realmente você precisa colocar alguém pra ajudar na sala da Vitória, não tem como, entendeu? E isso que nem eram os piores dias, eu falei, gente, hoje tá tranquilo, de verdade, tinha dia que eu e a minha colega, a gente sai de lá um lixo, assim, esgotada fisicamente, emocionalmente, era cobrança de pai que não fazia o mínimo, sabe? O pai jogava a criança lá, nem bom dia te dava. Parecia tipo, cuida aí que é sua obrigação, sabe? É claro que é minha obrigação porque é o meu trabalho, meu anjo, mas o filho é seu, o bem maior é seu. Essas pessoas quando essas pessoas falaram pra ela da minha sala, ela falou, realmente, nessa sala não tá fácil, eu vou colocar alguém pra ajudar. Ou seja, precisou alguém de fora e falar pra ela que minha sala era desafiadora, porque eu falando não bastava, né? Eu falando, eu tava reclamando. Foi bem complicado, foi horrível. Eu pensei que esses meses nunca iam passar. Graças a Deus, estamos livres. Tô esses meses em casa, 3 semanas. Me cuidando, tentando recuperar tudo que aconteceu nesses últimos meses. Eu pedi demissão. Mas é isso, gente. Enfim, foram, assim, 11 meses bem desafiadores. Mas, principalmente, esses últimos aí,
2, 3 meses foram bem difíceis. Em maio eu tava contando os dias, parecia uma presidiária, riscando o calendário, assim. Porque eu não via a hora de acabar. Porque eu tinha feito um compromisso comigo de ficar até julho. Mas aí foi, né? A minha saúde, o meu mental foi bem difícil. No último mês eu fui bastante pro hospital por nervoso, por estresse. Eu tava completamente sem voz na última semana, com muita dor de garganta. Tava com desgaste das cordas vocais, de tanto que exigia da gente. Então, assim, não foi fácil. Mas graças a Deus agora eu tô bem, né? E infelizmente tudo que essa pessoa fez não. Ela vai continuar fazendo, entendeu? Eu saí porque eu não aguentava. Mas eu sei que tem professoras lá dentro que não tem essa opção, porque precisam do trabalho, precisam do dinheiro. São as mães de família, né? Não tem essa opção. Mas é isso, eu espero que a justiça de Deus seja feita, porque a dos homens, como sempre, a vítima é, sabe, desfazem. Ah, tá, você sofreu, e daí? Já saiu, abraço e bênção. Uma situação que eu fui obrigada a pedir demissão, né? Porque ou era a minha saúde ou era o dinheiro. Mas é isso, gente. Professoras, não é fácil. Não aceitem isso. Nada vale a saúde de vocês, nada vale a paz de vocês. Eu sei que o dinheiro é importante, eu sei que tem muitas que precisam para sustentar suas famílias. Mas assim que for possível, saiam, sabe, gente? Saiam. Procurem coisas melhores. Não deixem de mandar currículo, de estar se aperfeiçoando, porque ninguém merece, sabe? Ninguém estudou tanto, ninguém se formou, ninguém se dedica tanto para ser humilhado. E é isso. Se você também já passou por isso ou quer compartilhar sua história comigo, deixa aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima.